Fala pessoal, tudo bem? Novamente aqui, professor João Vitor, professor de ciência de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana também, que é o sistema nervoso. Se vocês lembrarem aulas passadas, nós falamos um pouquinho a respeito do olfato, falamos um pouquinho sobre a audição, sobre a visão e os problemas mais persistentes quando a gente fala de visão. E eu falei para vocês que todos esses sentidos estão altamente atrelados a um sistema nervoso. Eu posso falar para vocês que o sistema nervoso pode ser um dos mais importantes que a gente vai... sistemas que envolvem o corpo humano e também o corpo de outros animais. Beleza? Vale ressaltar que o sistema nervoso ele é extremamente vital para praticamente todos os animais vivos. Obviamente que existem animais que têm um sistema nervoso mais desenvolvido e existem animais que têm um sistema nervoso menos desenvolvido. Para nosso estudo dentro do sexto ano, nós vamos focar no sistema nervoso dos seres vivos, dos seres humanos, melhor dizendo. Beleza? Então, simbora comigo aqui para o nosso slide. Gente, o sistema nervoso, como eu acabei de falar para vocês, ele vai estar diretamente associado na decodificação das informações que vêm do tato, que é quando a gente toca em determinado objeto, a gente sente aquele objeto, o tátil daquele objeto. O olfato também está relacionado. Por quê? Porque o olfato, como a gente viu, o cheiro, a gente consegue absorver essas papilas, só um segundo, só silenciar aqui para dar tudo certo. Então, voltando, quando a gente falou do olfato, aquelas moléculas químicas que têm cheiro, elas são decodificadas no cérebro, então está diretamente relacionado com o sistema nervoso. Audição, questão que a gente viu a aula passada, né? Que a gente tem vários anexos dentro do nosso ouvido, e dentre eles existe um nervo que liga diretamente ao nosso sistema nervoso para que a gente consiga interpretar as ondas sonoras e fazer essa interpretação, essa tradução, para que ele chegue para a gente na forma de som. Gustação, que no caso é o paladar, né? O paladar está diretamente relacionado também, e a visão. Perceba que cada um dos sentidos, né, dos 5 sentidos aqui colocados, eles estão relacionados com uma parte do cérebro diferente, né, uma parte do sistema nervoso diferente. Então, o olfato ele é interpretado nessa região mais da frente, enquanto que a audição é nessa região mais da lateral, né? A visão na parte lá de trás, a gustação mais aqui para cima e o tato entre a região da audição e a região da gustação, que é o paladar. Beleza? Vamos entender um pouquinho. Gente, o sistema nervoso, como todo sistema do nosso corpo humano, é formado de células. E, obviamente, existem aquelas células que são mais importantes. Dentre elas, nós vamos falar no sistema nervoso das células chamadas de neurônio. Certo? O neurônio, pessoal, é a célula principal do nosso sistema nervoso. São através das ligações entre os neurônios que a informação é transmitida para chegar a todo o nosso corpo, a informação que sai do nosso cérebro. Beleza? Então, o neurônio, por ser uma célula muito importante, de grande valia para os nossos estudos, a gente precisa entender como ele é dividido, quais são as partes delas e cada uma das suas funções. Nós vamos iniciar analisando o corpo celular, que é essa parte amarela, representada aqui no nosso livro, nessa parte amarela. O corpo celular é a região que contém o núcleo e outras organelas celulares. A gente já estudou as células, lembra? A célula tem um núcleo e tem a região do citoplasma. Então esse corpo celular é que abrange essa parte do citoplasma. Show? Nós temos os detritos, que são justamente os prolongamentos. Vocês estão vendo? Ó, são espécies de raízes. Essas raízes são chamadas de detritos e são a partir delas que o impulso nervoso, que a informação, chega até o corpo celular. Então é como se fossem raízes mesmo. E nós temos o axônio, que também é uma parte muito importante, que é um prolongamento geralmente único, a gente consegue interpretar. O axônio ele transmite os estímulos
a outros neurônios, ele se liga a outros neurônios, músculos ou glândulas, ou seja, ele é extremamente importante, o axônio, para que a gente consiga fazer o quê? Uma ligação entre um neurônio e outro, e a informação chegue até nosso corpo, chegue ao nosso pé, chegue à nossa mão, chegue à nossa perna, beleza? Então, vale ressaltar que além do neurônio, nós temos outros tipos de células. Nós temos as células chamadas de células de Schwann. Esse nome meio feio mesmo, certo? Elas envolvem o axônio ajudando na transmissão. Então essas células aqui, elas estão aqui, ó, pintadas de azul, que ela fica envolta, é um envoltório, justamente para proteger o axônio, porque o axônio é uma região tão importante que vai trazer tanta informação, então ela precisa de uma proteção. São justamente esse tipo de células que estão envolvidas aqui no axônio. Então, cada neurônio apresenta 3 partes principais, como a gente viu: os detritos, o corpo celular e o axônio. O axônio pode ser envolvido por células de Schwann, que formam estratos mielínicos. Show de bola? Então, simbora! Galera, organização do sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem que ser bem organizado para que todos os impulsos, toda a informação que chega no nosso corpo seja processado. Imagine se fosse tudo desorganizado. As informações não chegariam bem e a gente não ia ter respostas ao nosso corpo como a gente gostaria. Então, o sistema nervoso ele pode ser organizado para melhor estudo em sistema nervoso central. Vocês podem encontrar pela sigla SNC, e também temos o sistema nervoso periférico, o SNP. Beleza? Gente, o sistema nervoso central é composto basicamente pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? Medula espinal. Então é o encéfalo e a medula espinal. Tranquilo? São esses dois anexos que eles são praticamente aonde se processa toda a informação. É a região central para que a gente consiga interpretar tudo que tem ao nosso ambiente e a gente consiga transformar isso em informações de sabor, informações de odor, informação de tato, beleza? E o sistema nervoso periférico ele é composto por quem? Por nervos cranianos e nervos espinais, que são justamente filamentos nervosos. Essa região toda de nervos, onde nós temos aqui de verdezinho, são o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Nervos, esse meu N ficou feio, né? Nervos, sejam espinais ou cranianos, né? Cranianos são aqueles que ficam no crânio, né? Na nossa cabeça, beleza? Então, esse sistema periférico, ele se chama assim porque ele vai sair do nosso cérebro, do encéfalo, ou da medula espinhal, e ele vai se prolongar através desses nervos por todo o nosso corpo. Então, a informação que está no nosso cérebro, ele vai através dos nervos chegar no nosso braço, chegar na nossa perna, certo? E a gente consegue, dessa maneira, trabalhar muito bem o nosso corpo. Show? Então, vamos avançar aqui. Vamos falar primeiro do sistema nervoso central, onde a gente vai primeiro analisar a parte que é o encéfalo, que comporta tanto... o encéfalo é toda essa massa que nós temos na nossa cabeça, onde a principal parte, a parte maior, é o cérebro, certo? Que é encarregado de receber informações e analisá-las para elaborar uma resposta. Então o cérebro é extremamente importante. Por isso que a gente viu no primeiro slide que no cérebro é que nós temos o quê? Nós temos as regiões onde eu consigo interpretar a visão, interpretar o olfato, o paladar e assim por diante. Show? Outra região também muito importante, ó, é o tronco encefálico, essa regiãozinha aqui, ó, que ela vai ligar o cérebro justamente à medula, certo? A medula espinal. Então, o tronco encefálico é localizado na base do cérebro e tem como função coordenar funções involuntárias. Importante frisar isso, ó, ações involuntárias do corpo.
Porque, por exemplo, o batimento cardíaco, a gente consegue controlar? Não, é uma função involuntária do nosso corpo. E ela é, obviamente, controlada por uma parte, e é justamente o tronco encefálico. Beleza? O cerebelo, que é essa região aqui, que fica na parte posterior do encéfalo, é onde é localizado na parte de baixo do cérebro e coordena os movimentos e informa sobre a postura corporal, ajudando no equilíbrio. Então essa região que nós temos aqui posterior, ela é extremamente importante para que a gente mantenha o nosso equilíbrio corporal. Show? Então, agora, saindo do encéfalo, a gente vai analisar como se processa a medula espinhal. A medula espinhal é realmente uma espécie de corda nervosa que é formada por neurônios, detritos e todos esses componentes nervosos formam esse cordão, né, que vai do nosso encéfalo até o final da nossa coluna. E ele é protegido, por ser uma região extremamente importante, ele tem que ser protegido. E ele é justamente protegido por quem? Pelas vértebras, que são esses ossos que nós temos nas costas, certo? Por isso que a gente chama de coluna vertebral, porque ela é formada por essas vértebras, que são regiões ósseas, que protegem a medula. E nós temos também os nervos, lembra? Os nervos, eles saem da medula, os nervos espinhais, e vão transmitir as informações para o restante do nosso corpo. Show? Então esse aqui é a segunda parte do sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, pessoal, ele pode ser subdividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Beleza? Gente, o sistema nervoso periférico somático é aquele que está diretamente relacionado a movimentos voluntários, a ações voluntárias que a gente consegue controlar. Por exemplo, levantar a mão, levantar o braço, levantar o pé, piscar. Às vezes é voluntário, às vezes a gente pisca involuntariamente, mas toda movimentação que a gente consegue fazer de forma voluntária, ou seja, a gente consegue controlar, só um segundo, ações voluntárias, ele é estabelecido, ele é movido pelo sistema nervoso periférico somático. Já quando eu tenho ações involuntárias, certo? Involuntárias, eu vou ter, nesse caso, quem vai controlar isso é meu sistema nervoso do tipo periférico, periférico autônomo. Exemplos, batimento cardíaco, certo? A gente não consegue controlar o nosso batimento cardíaco, é algo involuntário, certo? Então é o sistema nervoso periférico autônomo que chega até sai do nosso sistema nervoso, vai até o coração e estabelece esse ritmo. Show de bola? Dentro do sistema nervoso periférico autônomo, ainda nós temos uma subclassificação, que é entre o sistema parasimpático e o sistema simpático. O que um vai ser? Qual é a diferença de um e de outro? Gente, os dois são opostos. Porque dentro do nosso corpo, dentro do nosso sistema, não existem os movimentos autônomos, né, que a gente não controla, que eles são naturais, involuntários. Só que existem, dentro do nosso sistema nervoso, regiões que controlam para esse sistema ser mais de ação, em momentos de ação, onde a gente está mais nervoso, e existem uma parte que é relacionada para que a gente fique mais relaxado. E é justamente o que acontece aqui, a gente consegue diferenciar justamente aqui. Quando nós falamos do sistema nervoso periférico parasimpático, ele está diretamente relacionado o quê? Com o relaxamento do nosso corpo, certo? Ele desacelera o coração, enquanto que o simpático ele faz o sistema oposto, ele acelera o coração, beleza? Então, quando, por exemplo, eu estou nervoso, ele aqui tá diretamente relacionado a ações opostas, beleza?
parasimpático e simpático, ações extremamente opostas dentro do sistema nervoso periférico. Como é que acontece, tio? Como é que acontece essa liberação, essa transmissão de informações? Quando eu toco em algo, como é que eu sinto que aquele material é daquele jeito? Acontece de maneira tão rápida? Justamente, isso acontece porque existem milhões e milhões e milhões de neurônios dentro do nosso sistema nervoso e eles estão diretamente conectados, percebam, eles estão diretamente conectados. E essas informações acontecem quando eu tenho o quê? Uma diferença de carga elétrica entre esses neurônios. E quando chega na região de contato, quando eles entram em contato, vocês estão vendo aqui, eles estão se conectando. E a região onde ocorre esse contato, que é a transmissão das informações, é a região da sinapse, onde vai ter uma troca de substâncias químicas. E é como se fosse, por exemplo, aquela brincadeira que a gente fala no ouvido do amigo, vai passando, vai passando, vai passando. É da mesma forma, o neurônio vai mandando informação para um, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro, até chegar na região final, certo? Então, por isso que quando chega, a gente toca em determinado objeto, a informação passa, vai, até chegar no cérebro, o cérebro processa e a gente tem como interpretar aquilo, beleza? Por fim aqui, queria deixar um exemplo. Quando a gente, por exemplo, temos aqui um objeto quente, uma panela quente, e sem querer a gente encosta. O que acontece? Quando a gente encosta involuntariamente, certo? O nosso corpo, ele é algo tão precioso, tão bacana, a gente encosta e a gente já tira muito rápido, porque a gente sabe que está quente. Isso acontece porque existem receptores na pele, na nossa pele existem receptores que vão estar o quê? Diretamente ligados a células nervosas que vão passar pelo nervo de maneira muito rápida, chega ao nosso músculo, do músculo chega ali na região da medula e com base nisso, a região da medula já é sistema nervoso central. Então a gente já tem um reflexo muito rápido. Então isso aqui está diretamente relacionado aos nossos reflexos, a nossa habilidade de ter reflexos involuntários. Isso aí é realmente involuntário. A gente encosta, se está quente, a gente já tira logo. A gente não fica lá, eu quero me queimar. Não, né? Então, é isso que acontece. Está diretamente relacionado com essa conexão tão grande que nós temos entre os nossos axônios, detritos, neurônios e outras. Beleza? Pessoal, é isso. Eu sei que foi muita informação, mas assistam com calma. Qualquer coisa vocês revisam. Deixem o seu curtir aqui no vídeo. Próxima aula vai ser via Meet, certo? A gente vai fazer uma revisãozinha para nossa prova. E até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e valeu!